A máscara da bondade. Quando ser bom te destrói. Você cresceu ouvindo que ser bom era o caminho certo, que a bondade abre portas, que o mundo recompensa os gentis, que o amor e o altruísmo sempre vencem. Talvez sua infância tenha sido guiada por frases como não fale alto, não discuta, não machuque, não confronte. Você foi moldado, cuidadosamente e com boas intenções, para se tornar uma boa pessoa. Mas e se eu te dissesse que esse condicionamento, que essa suposta virtude, tem sido uma das maiores correntes que te mantém preso a uma vida que não é sua? O problema não é a bondade em si. O problema é a bondade sem clareza, sem limites, sem força. A bondade como submissão, como autoanulação. A bondade que não nasce da liberdade, mas do medo de desagradar. O mundo não te quer apenas bom. O mundo exige que você seja útil, forte e adaptável. E se você é apenas bom, sem ser estrategicamente firme, sem saber quando dizer não, então a verdade é dura. Você será devorado. Muitos que se dizem bons vivem em silêncio. Um silêncio doloroso, pesado, que carrega frustrações acumuladas, desejos nunca expressos, injustiças toleradas em nome da paz. Mas esse silêncio não é nobre. É um grito preso no peito, uma existência que busca validação ao custo da própria dignidade. Essa é a primeira lição brutal de Maquiavel. As aparências importam mais do que as intenções. Em um mundo onde as pessoas são julgadas pela força percebida, não pela pureza de coração, ser apenas bom é ser fraco aos olhos dos que exploram. É por isso que muitos dos que você ajuda não te respeitam. Eles veem sua bondade como fraqueza, como ingenuidade, como falta de poder. Você pode se lembrar de um momento em que alguém te usou, te manipulou, te descartou, mesmo após tudo que você fez por ela. Isso não aconteceu porque você foi ruim. Aconteceu porque você foi bom demais, cedo demais, sem exigir nada em troca, sem impor limites. O mundo, infelizmente, não é regido por gratidão. Ele é regido por vantagem. E os que não aprendem a jogar esse jogo se tornam peças descartáveis. Agora talvez você pense, mas eu não quero me tornar uma pessoa fria ou cruel. E você está certo. O ponto aqui não é trocar a bondade por maldade, mas sim trocar a ingenuidade pela inteligência emocional e estratégica. Maquiavel não dizia para ser mau. Ele dizia para aprender a usar o bem e o mal com sabedoria, conforme o momento exige. A verdadeira força está em saber ser gentil quando isso é útil e saber se impor quando necessário. Bondade sem força é servidão. Mas bondade com limites é nobreza autêntica. Vamos olhar para dentro agora. Quantas vezes você deixou de se expressar para manter a harmonia? Quantas vezes aceitou um sim quando queria dizer não? Quantas vezes chorou em silêncio porque teve medo de ser visto como fraco? Isso não é bondade. Isso é condicionamento. É o medo de ser rejeitado travestido de virtude. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós não desaparece, se esconde na sombra. Muitos dos bons estão cheios de raiva, orgulho ferido, desejos reprimidos. Mas como nunca aprenderam a integrar essas partes sombrias, vivem em constante frustração. A raiva reprimida vira depressão. O desejo de se impor vira medo crônico. E o amor, que deveria ser expansivo, se transforma em dependência emocional. É nesse ponto que a bondade deixa de ser uma escolha e vira uma prisão. Porque você não age mais por consciência, mas por medo. Medo de decepcionar. Medo de ser julgado. Medo de não ser amado. E é aqui que Maquiavel te estende a mão. Ele diz: pare de tentar ser bom aos olhos dos outros. Comece a ser inteiro aos seus próprios olhos. Essa é a transformação. Não se trata de ser mau, mas de ser inteiro, completo, capaz de amor e também de dizer basta, capaz de doçura, mas também de firmeza. Você não nasceu para agradar o mundo, nasceu para expressar sua verdade. E essa verdade, às vezes, é desconfortável, confrontadora, poderosa. O que acontece quando você começa a viver a partir desse novo lugar? Primeiro vem o estranhamento. Alguns vão se afastar. Outros vão te criticar.
Porque você deixa de ser previsível. Deixa de ser o tapete emocional onde todos limpam os pés. Mas aos poucos, um novo respeito começa a surgir. As pessoas te percebem diferente. Você não implora mais por atenção. Você irradia presença. Você inspira, sem precisar convencer. É nesse ponto que sua vida muda, porque você troca a busca por aprovação pela construção da sua autoridade interna. Você para de ser o reflexo das expectativas alheias e começa a ser autor da sua própria narrativa. Ser bom é fácil. Ser inteiro exige coragem. Não se trata de abandonar a gentileza, mas de fortalecer a espinha dorsal por trás do sorriso. De permitir que o amor que você oferece aos outros comece por você mesmo. De colocar limites não por maldade, mas por respeito próprio. Essa é a nova era. Uma era onde os bons deixam de ser mártires e se tornam líderes, onde a bondade se liberta do medo e se une à sabedoria, onde a compaixão anda de mãos dadas com a clareza. Você não está aqui para ser bonzinho, está aqui para ser real. Você já sentiu a diferença entre ser forte e ser autoritário? Entre impor respeito e impor medo? O mundo muitas vezes confunde essas duas coisas. Vê apenas a postura rígida e assume que ela vem de um coração endurecido. Mas a verdadeira força não é exibida em punhos cerrados. Ela se mostra na serenidade daqueles que não precisam provar nada. Quando você decide parar de ser apenas bom e começa a ser justo, o jogo muda. Justiça não é vingança, tampouco é indiferença. Justiça é a arte de reconhecer valor no outro e em si, e agir de acordo. É limitar o que não serve mais, proteger o que é essencial e oferecer o que pode realmente ajudar. É um equilíbrio tênue entre compaixão e clareza. Imagine uma ponte sobre um rio turbulento. A bondade ingênua tenta saciar a corrente com pequenas pedrinhas, mas não para o fluxo. A força bruta tenta erguer um muro, mas mal resiste à chuva. A justiça ergue uma ponte, nem demasiadamente frágil, nem exageradamente imponente, mas exatamente no ponto certo. É essa ponte que permite a travessia de ambos os lados com segurança. Você já atravessou rios assim em sua vida? Já viu relacionamentos desmoronarem porque você não soube dizer chega no momento exato? Ou perdeu oportunidades porque pareceu intimidar quando tentou se impor? Essas são as lições que aprendemos da bondade cega e da força mal medida. Mas existe um caminho intermediário. O caminho da integridade estratégica. Integridade estratégica é um conceito simples na teoria, mas desafiador na prática. Significa agregar valor em cada palavra e em cada ação. Quando você fala, diz o que precisa ser dito. Quando se cala, cala pelo motivo certo. Quando ajuda, ajuda com propósito. Quando define limites, o faz por amor, a si e ao outro. É a sabedoria de Sócrates dizendo que conhece-te a ti mesmo, antes de tentar conhecer o mundo. Mas como cultivar essa integridade? Primeiro, aceitando a si mesmo por inteiro. Reconhecer que não somos apenas bondade, nem apenas poder. Somos ambos e muito mais. Jung chamaria de integrar a sombra, abraçar as partes nossas que foram rejeitadas. No nosso caso, isso significa aceitar que quando necessário devemos ser duros, sem que nossa dureza se transforme em crueldade. Cada vez que você opta pela integridade estratégica, testemunha uma mudança sutil no ambiente. Olhares passam de curiosos a respeitosos, expectativas deixam de ser tiranas, parcerias deixam de ser oportunistas e se tornam alianças de verdade. É como se você acendesse uma luz interna e de repente todo mundo enxergasse não apenas suas ações externas, mas sua bússola moral. Quando aprendemos a integrar gentileza e firmeza, desenvolvemos o poder da presença consciente. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque sua presença já impõe atenção. Você não precisa bradar para ser respeitado, porque seu respeito próprio transborda em cada gesto. Essa presença consciente é a essência do líder silencioso, aquele que transforma sem precisar dominar, que guia pelo exemplo, que inspira sem manipular. Mas atenção! O mundo resiste a esse tipo de liderança. Favorece as vozes estridentes, dá holofotes aos que gritarem mais alto.
A liderança silenciosa desafia esse paradigma. Exige paciência, exige persistência, exige, sobretudo, fé em algo maior do que o reconhecimento imediato. Essa fé pode se chamar destino, propósito, chama interior. O nome importa menos do que a confiança de que existe um eco invisível para cada ação feita em integridade. Por mais que o mundo aparente silenciar sua voz, ninguém presta atenção nisso que você faz em silêncio, ninguém valoriza essa sua postura discreta. Existe um eco espiritual que nunca se cala. É o eco dos princípios que você escolheu honrar. E esse eco retorna de formas misteriosas. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, portas se abrem. Muitas vezes não imediatamente, mas no momento certo. Uma lei silenciosa diz: tudo o que você semeia em verdade acaba florescendo em abundância. Não quem semeia verdades de palco, mas quem semeia no solo profundo e invisível da coerência. Pense no grande artífice que constrói uma catedral. Suas mãos martelam pedra após pedra, mas cada entalhe, cada colocação, cada esforço ocorre longe dos olhares da cidade. Só depois de concluída a obra é que o povo admira a magnificência do templo. Da mesma forma, o teu trabalho interno, feito em silêncio, constrói uma obra de vida que um dia será reverenciada não por ostentação, mas por solidez. Mas todos nós somos tentados a abandonar a construção antes do tempo, a desistir quando os aplausos não chegam, a acelerar o processo com atalhos, a buscar distrações para não encarar o desgaste. Por isso, a integridade estratégica exige disciplina espiritual. Práticas que te reconectem à sua bússola interna. Pode ser meditação, journaling, oração, caminhadas na natureza, o que fizer sentido para você. O ponto é, você precisa constantemente reorientar-se para não perder de vista sua essência. E essa disciplina espiritual não é só individual. Quando você se compromete com ela, convida outros a seguirem pelo mesmo caminho. Suas ações ecoam como um convite. Venha ver como é viver sem máscaras, sem temer ser você mesmo. Essa é a transformação contagiante, não pelo barulho, mas pelo magnetismo que emana de quem age em integridade. Ao longo desta jornada, você acumula não só resultados práticos, relacionamentos mais saudáveis, metas realmente significativas, oportunidades que refletem seu valor, mas também crescimento interior, maior autoconfiança, paz diante das adversidades, clareza para tomar decisões difíceis. E isso por si só já vale mais do que qualquer aplauso externo. Porque a vida não é uma peça de teatro. Não podemos viver eternamente em cena. Chega um momento em que as cortinas caem e só resta a verdade do que somos. Quando você vive em integridade estratégica, essa queda de cortina é celebrada, não temida. Você não precisa de justificativas, não precisa de edições. Você está pronto para ser visto na sua totalidade. Falhas, virtudes e tudo o mais. E então, ao invés de tentar ser bom, você se torna completo, inteiro, autêntico. E a bondade que emerge daí não é ingênua, mas sábia. Não é passiva, mas compassiva. Não é cartesiana, mas consciente. Essa é a nova aula de Maquiavel. A verdadeira arte de conduzir a si mesmo e aos outros está na combinação de virtude e prudência. Virtude como propósito, prudência como método. Virtude para mover o mundo, prudência para navegar nele com segurança. Se ao ouvir tudo isso, você sente que está pronto para adotar essa integridade estratégica na sua vida, deixe um comentário agora. Diga qual parte mais ressoou com você e de que forma você pretende praticar essa união de gentileza e firmeza. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar o próximo bloco, onde aprofundaremos os desafios e as vitórias dessa jornada silenciosa de transformação. Quando você adota a integridade estratégica, cada escolha passa a carregar um peso novo. Antes, dizer sim era automático. Era mais fácil manter a imagem de bom do que lidar com o desconforto de um não. Agora, cada sim é consciente, cada não é fundamentado em respeito próprio. Mas esse novo poder traz também um novo desafio: a responsabilidade.
a responsabilidade por suas palavras, suas promessas, seu tempo e sua energia. Imagine como seria um mundo onde cada compromisso seu tivesse o cuidado de refletir quem você realmente é. Onde você dissesse sim apenas quando pudesse cumprir e dissesse não sem culpa quando fosse excessivo. As pessoas ao seu redor aprenderiam a confiar em você, não apenas na sua palavra, mas na segurança de que você honra seus próprios limites. E essa confiança, uma vez conquistada, abre portas que o simples bom comportamento jamais abriria. Porém, a integridade estratégica não é uma varinha mágica. É um caminho que exige prática diária. Porque vivemos em um ambiente que valoriza a imediaticidade, que glorifica respostas impulsivas, que pressiona pelo espetáculo. E manter a integridade nesse cenário requer disciplina. Requer voltar ao seu templo interno, aquele lugar de silêncio que você construiu, para recalibrar sua bússola moral. É nesse templo que você se recorda de sua missão maior. Qual é o propósito que orienta seu uso de gentileza e força? Qual chama interior te impulsiona? Sem essa conexão profunda, corre-se o risco de usar limites frios como muros de proteção, e não como pontes de respeito mútuo. A integridade que constrói muros não inspira, afasta. Mas a integridade que edifica pontes, conecta. Para manter-se nesse caminho, é vital cultivar práticas reflexivas. Reserve momentos regulares para revisar suas ações. Onde você foi autêntico? Onde cedeu ao velho condicionamento de ser bom a qualquer custo? Quais crenças antigas ainda ecoam em decisões automáticas? Perguntas como essas, feitas em silêncio, revelam guias de viagem imprescindíveis. Vamos explorar um exemplo prático. Imagine que um colega de trabalho esteja constantemente exigindo favores, pedindo ajuda fora do horário e negligenciando sua parte. Antes, você talvez tenha se oferecido repetidas vezes, movido por culpa ou medo de ser visto como ruim. Agora, guiado pela integridade, você avalia: posso ajudar sem prejudicar meu próprio ritmo? Essa carga extra fortalece nosso projeto ou apenas alimenta a dependência dele? Se a resposta for não, você diz: neste momento não posso, pois estou focado em outra prioridade. Posso ajudar amanhã dentro de um horário combinado. Você age com gentileza, mas estabelece um limite claro, e esse limite, embora possa gerar resistência inicialmente, ganha respeito a longo prazo. Eis o poder transformador dessa postura. Ela ensina o outro a te considerar um parceiro, não um serviçal. Ensina a valorizar reciprocidade. E, acima de tudo, reforça sua própria autoestima, pois cada limite honrado é uma vitória contra o condicionamento inconsciente. Outro terreno fértil para essa prática é o convívio familiar. Quantas vezes você já se calou para evitar conflitos com quem ama? Quantas vezes se culpou por defender seus sentimentos? Nesse contexto, a integridade estratégica significa explicar com calma como certas atitudes te afetam, sem acusações, mas com a clareza de quem conhece seu valor. É dizer: eu te amo, mas não aceito ser tratado dessa forma. Essa fala pode doer aos ouvidos de quem insiste em padrões tóxicos, mas é o único caminho para relações genuínas e saudáveis. E o que dizer das redes sociais? Nesse território, a bondade costuma se mesclar ao desejo de likes. Se eu elogiar todo mundo, receberei aprovação. A integridade estratégica propõe um uso consciente. Curtir e comentar quando você realmente sente conexão. Silenciar ou bloquear quando a toxicidade supera qualquer valor. Não se trata de ser explosivo, mas de manter sua paz interna e não alimentar negatividade. Cada vez que você age assim, constrói um escudo invisível contra a manipulação e contra o desgaste emocional. Esse escudo é forjado no silêncio interior, na confiança em sua própria bússola. E, paradoxalmente, ele não te isola. Ele te conecta de forma mais profunda, pois atrai pessoas que também prezam pela honestidade e pelo respeito mútuo. No plano espiritual, essa jornada ecoa a antiga máxima: conhece-te a ti mesmo. Ao integrar gentileza e firmeza, você se alinha ao seu eu superior, ao self de Jung, à sua essência divina.
você se torna um canal para a sabedoria interior, dispensando guias externos que prometem respostas fáceis. E essa transformação interior reverbera na sua aura. As pessoas sentem sua autenticidade, mesmo sem palavras. É importante mencionar que, nessa trajetória, você encontrará resistência interna, vozes de autopiedade, medos de perder afeto, dúvidas sobre estar agindo certo. São ecos da velha programação. Mas cada vez que você refuta esses medos com um não consciente ou aceita sua vulnerabilidade com um sim, alinhado à sua integridade, essas vozes perdem força. Pense agora no legado que deseja deixar. Não se trata apenas do que realiza em termos de conquistas materiais, mas de quem você se torna no processo. Um ser humano que, ao final da vida, possa olhar para trás e dizer: vivi com coerência, honrei meus valores, fui gentil, mas não me perdi, fui forte, mas não endureci. Essa é a forma de sucesso que transcende números e aparências. E aqui chegamos a uma nova faceta da integridade estratégica: a generosidade consciente. Você já percebeu como, quando damos sem limites saudáveis, o outro pode se acomodar? Mas quando damos de um lugar de abundância interna, com clareza de propósito, o gesto se torna inspirador. As pessoas passam a refletir: se ele pode ser generoso e ainda assim firme, por que eu não? É nesse ponto que seu exemplo silencioso começa a catalisar mudanças no coletivo. Em síntese, o bloco 3 nos mostra que a integridade estratégica não é um jogo de poder frio, mas uma dança elegante entre coração e mente. É uma prática de amor próprio, que se estende ao amor pelos outros, pois ensina ao mundo que a verdadeira bondade brota de quem se respeita. É o ensinamento de Machiavelli, elevado pela visão de Jung. A transformação interior é a maior estratégia. Antes de avançarmos ao bloco final, reflita: quais limites você precisa estabelecer hoje? Em que áreas da sua vida ainda pratica bondade cega? E como pode, a partir de agora, alinhar gentileza e força na sua rotina? Compartilhe nos comentários. Seu insight pode inspirar quem está lendo agora. Quando você alcança este ponto da jornada, percebe que a verdadeira transformação não se mede por aplausos ou elogios, mas pela coerência silenciosa que sustenta cada escolha sua. Neste bloco final, convidamos você a dar o passo definitivo, integrar tudo o que aprendeu sobre gentileza com limites, presença consciente e integridade estratégica, e então se abrir para o poder de viver livre das pressões externas. Imagine acordar amanhã sabendo que, antes de qualquer situação, você já definiu com clareza qual é o seu não sagrado. Quando alguém cruzar a linha do respeito, você tem a firmeza de recuar sem culpa. E quando houver espaço para oferecer apoio, você o faz de coração, sem carregar amarras emocionais. Essa segurança interior nasce do silêncio que você cultivou. E desse silêncio brota a ação alinhada com seus valores profundos. Cada vez que você pratica essa integração, recria sua realidade. O emprego que antes sugava seu tempo e seu valor, agora se ajusta melhor à sua dignidade. A amizade tóxica que insistia em sugar sua energia dissolve-se naturalmente, pois não encontra mais combustível na sua disponibilidade incondicional. Até mesmo sua voz, antes frágil, ganha força de quem não teme ser ouvido, pois fala a verdade do seu ser. E veja como seu magnetismo pessoal cresce. Você passa a atrair pessoas e oportunidades que ressoam com essa elegância estratégica. Mentores que valorizam seu ponto de vista, colegas que reconhecem sua contribuição, parceiros que compreendem seus limites. Isso não acontece por acaso, mas porque você se tornou um farol de integridade em um mar de ruídos. E faróis nunca precisam gritar para guiar navios à noite. Agora, é hora de solidificar essa transformação em um pacto consigo mesmo. Pratique a autorreflexão diária. Reserve 10 minutos todas as noites para revisar suas ações. Onde foi gentil com limites? Onde cedeu ao condicionamento antigo? Anote insights e celebre pequenas vitórias. Cultive seu silêncio interior. Encontre rituais que ancorem sua presença. Meditação, caminhadas, respirações conscientes. Fortaleça o templo onde sua bússola moral habita. Compartilhe sua jornada.
Fale com amigos ou familiares sobre suas descobertas. Convide-os a conhecer seu novo modo de ser. O diálogo consciente multiplica o impacto interno e externo. Haja com objetivo claro. A cada sim e cada não, pergunte-se: isso honra meus valores? Isso serve ao meu propósito? Se a resposta for sim, vá em frente. Se for não, recuse sem culpa. Celebre seu progresso. Não espere grandes marcos. Reconheça cada vez que você praticou a integridade estratégica, pois é nesses momentos que a vida muda de forma duradoura. Ao adotar esse pacto, você não apenas liberta sua voz interior, você se reconecta à sua missão maior. E nesse reencontro, descobre que o silêncio não apenas transforma, mas te empodera. Ele te torna uma presença magnética, capaz de conduzir a própria vida com sabedoria profunda. Se este vídeo tocou você, deixe seu like, pois seu apoio fortalece essa comunidade silenciosa de transformação. E nos comentários, conte qual desses 5 passos mais ressoou com seu coração. Sua história pode inspirar quem está assistindo agora. Por fim, inscreva-se e ative o sininho. Nos próximos vídeos, vamos explorar como esse modelo de integridade estratégica pode ser aplicado em situações concretas, finanças, relacionamentos e carreira, para que sua jornada de transformação nunca pare. Este é o convite final. Silencie o barulho, ouça sua essência e permita que sua vida reflita sua verdade. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, viva com coragem e integridade.